Como orar para vencer a ansiedade e o medo do futuro, na presença de Deus. Você está vivendo o que ainda nem aconteceu, sofrendo por dias que ainda nem chegaram, lutando com batalhas que sequer começaram. Dentro de você existe uma voz que sussurra possibilidades, que constrói cenários, que cria tempestades antes mesmo que o céu fique nublado. Não é apenas pensamento acelerado, não é só preocupação. É um tipo de tormenta silenciosa que te rouba do presente e te aprisiona no futuro. E essa prisão tem nome: ansiedade. Mas mais do que um diagnóstico, mais do que um sentimento comum, o que muitos vivem hoje é uma verdadeira guerra espiritual travada dentro da mente. Uma guerra entre o agora e o que ainda está por vir. Entre a confiança e o controle. Entre a fé e o medo. A ansiedade não começa no barulho. Ela começa no silêncio. Naquelas noites em que você tenta dormir, mas não consegue calar os pensamentos. Em que o travesseiro vira altar de lágrimas escondidas. Em que o corpo repousa, mas a alma continua correndo sem direção. São nesses momentos que o medo do futuro ganha forma. E ele não precisa de muito para crescer. Basta uma dúvida, uma pergunta sem resposta, uma notícia inesperada, uma lembrança mal resolvida. E de repente, você já está morando em um amanhã que Deus ainda nem te chamou para viver. Esse tipo de sofrimento é cruel porque é invisível. Quem vê de fora, muitas vezes não entende. Dizem que é só pensar positivo, que é só confiar, que tudo vai passar. Mas dentro de você existe uma urgência que não se explica, um peso que não tem lógica, um aperto que não combina com a sua fé, mas que insiste em ficar. E aí você começa a se culpar. Começa a achar que está fraco espiritualmente, que está falhando, que não está confiando o suficiente. Mas deixa eu te dizer uma verdade espiritual. Sentir ansiedade não significa que você tem pouca fé. Significa que você está em guerra. E guerra espiritual não se vence com frases prontas. Se vence com presença. Você não precisa de fórmulas. Você precisa de refúgio. O seu coração não precisa de explicações. Ele precisa de descanso. E esse descanso não vem do controle que você tenta exercer sobre o futuro. Ele vem da presença daquele que já está lá. Deus não é limitado pelo tempo. Ele não apenas vê o amanhã, ele já está no amanhã. E é por isso que você pode orar hoje com paz. Porque enquanto você se desespera com o que ainda não aconteceu, o Senhor já preparou a resposta. O livramento, o milagre, o escape. O que para você é incerteza, para Deus já é providência. Mas a ansiedade não quer que você veja isso. Ela quer te convencer de que está tudo fora do controle, que você está sozinho, que vai dar tudo errado, que você precisa se antecipar para se proteger, que se você não fizer algo agora, vai perder o que nem chegou. Esse é o engano. Essa é a armadilha. E é aqui que a oração se torna mais do que um hábito. Ela se torna uma arma. A oração não muda o que ainda vai acontecer, mas ela muda quem você é enquanto espera. A oração não antecipa o futuro. Ela ancora a alma no presente. Quando você ora, você não está apenas falando com Deus. Você está mergulhando na única presença que pode te devolver ao lugar certo, o agora. Porque é no agora que o Espírito Santo se move. É no agora que a paz se manifesta. É no agora que o amor perfeito lança fora todo medo. E se o medo está te sufocando, é porque sua alma precisa voltar. Voltar para o colo do Pai. Voltar para o tempo de Deus, voltar para o lugar onde o controle sai das suas mãos e o fardo sai dos seus ombros. Por isso, pare de viver o que ainda nem aconteceu. Não aceite mais carregar o peso de um amanhã que Deus ainda não te pediu para enfrentar. Você não foi criado para antecipar dores. Você foi criado para habitar na presença. E a presença de Deus não se manifesta no futuro imaginado. Ela se manifesta no agora real. É aqui, neste momento, que o céu quer te tocar, que o Pai quer te abraçar, que o Espírito quer acalmar sua mente. Deixe o amanhã nas mãos daquele que já venceu o tempo e viva agora o descanso de quem confia. O medo do futuro não vem só da dúvida, vem da ausência de presença. O medo do futuro não nasce da dúvida,
Ele nasce da distância. Distância entre você e a presença real de Deus. Distância entre a sua mente e o seu espírito. Distância entre a palavra que você conhece e a verdade que você ainda não abraçou. Muitos acham que têm medo porque não sabem o que vai acontecer. Mas o problema não é a incerteza. O problema é a ausência de presença. Porque onde a presença de Deus habita, o medo perde o direito de permanecer. Ansiedade é a consequência de uma alma deslocada. Uma alma que saiu do hoje e está tentando viver o amanhã sozinha. E quando a alma anda sem direção, a mente se torna campo de batalha. É ali que o inimigo lança setas, perguntas, previsões, dúvidas, pânicos silenciosos. E a pessoa começa a viver em estado de vigilância constante, como se precisasse se preparar para algo terrível que está por vir. Mas tudo isso é distração. Uma estratégia para te tirar do centro da vontade de Deus, o agora. Deus não se revela no e se. Ele se revela no eu sou. Foi assim que ele respondeu a Moisés. Não disse eu serei, nem eu fui. Ele disse eu sou. O Deus eterno está no presente eterno. E é por isso que o futuro pode ser assustador, porque você está tentando viver algo onde Deus ainda não te chamou para estar. Quando você se antecipa, você sai da cobertura. Quando você se adianta, você se desconecta da presença. A raiz do medo do futuro é espiritual, e ela se alimenta da ausência de comunhão. Quando você para de buscar a presença, sua alma busca previsões. Quando você para de confiar, sua mente começa a calcular. Quando você se afasta do altar, se aproxima da ansiedade. E o resultado é um coração dividido entre o desejo de confiar e a necessidade de controlar. Mas ouça, a presença de Deus não é um conceito. É um ambiente real. É um refúgio onde o tempo se submete, onde o hoje recebe sentido, onde o amanhã perde o poder de te paralisar. Quando você entra na presença, o mundo não muda, mas você muda. E quem muda na presença, volta diferente para o mesmo cenário. Volta com paz, volta com firmeza, volta com a certeza de que o mesmo Deus que cuidou do ontem sustenta o hoje e já escreveu o amanhã. Jesus nos ensinou algo poderoso em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma espada, uma arma espiritual contra toda inquietação. É como se Jesus estivesse dizendo, foque no agora, viva no presente, me encontre aqui, porque é aqui, neste instante, que Ele te sustenta. Talvez você esteja vivendo com medo do que pode acontecer com a sua saúde, sua família, seus filhos, sua provisão. Talvez você esteja preso em ciclos mentais de e se der errado, e se não acontecer, e se for tarde demais. Mas Deus está dizendo hoje, eu sou o Deus do agora. Me encontre no lugar onde a fé é maior que a previsão. Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa ter presença. Porque a presença de Deus não apenas te consola, ela te realinha, te reposiciona, te reestabelece no centro da vontade dele. Enquanto o inimigo tenta te seduzir com o controle, o Espírito Santo está te chamando para a confiança. Enquanto a mente diz calcule, Deus diz confie. Enquanto o medo grita, se prepare, a presença sussurra, descanse. Não é a ausência de problemas que traz paz, é a certeza da presença. E quem tem presença não teme o futuro, porque já está abrigado em Deus. Hoje o céu te chama para voltar, voltar ao lugar secreto, voltar à comunhão, voltar ao agora. O amanhã pertence ao Senhor, e você pertence à presença dele. Não é sobre prever, é sobre permanecer. E se você permanecer nele, nada do que virá será maior do que aquele que está com você hoje. Quando o corpo está aqui, mas a alma está lá na frente. Há momentos em que tudo parece calmo por fora, mas dentro de você há um caos que ninguém vê. Você acorda, toma banho, vai trabalhar, conversa com as pessoas, mas sua alma está em outro lugar. Seu corpo está no presente, mas sua mente está lá na frente, vivendo um futuro que ainda nem chegou,
sentindo dores que ainda nem existiram, tentando resolver problemas que talvez nunca aconteçam. Esse é o sinal mais perigoso da ansiedade espiritual. Quando você está aqui, mas sua alma já fugiu para o amanhã. Muitos pensam que a ansiedade se revela apenas em crises visíveis, mas ela começa sutilmente, com aquela sensação de urgência sem explicação. Uma inquietação que parece não ter causa. Um pensamento que insiste em repetir o "e se", como um sussurro ininterrupto na sua mente. E você tenta se concentrar, tenta descansar, tenta até orar, mas não consegue parar o fluxo da antecipação. É como viver em modo de alerta constante. Seu coração se acelera mesmo quando não há perigo. Sua respiração fica curta, mesmo quando está sentado em silêncio. Você tenta dormir, mas sua mente começa a correr. Imagens, possibilidades, cenários, tudo misturado. E quando percebe, já viveu 1000 tragédias no espaço de 1 hora, sem que nenhuma tenha de fato acontecido. Esse tipo de ansiedade não é apenas emocional. É uma batalha espiritual disfarçada. E o inimigo sabe disso. Ele lança setas de medo, de insegurança, de confusão. Ele não precisa te parar fisicamente, se conseguir aprisionar sua alma no amanhã. Porque enquanto você estiver emocionalmente ausente do presente, você estará espiritualmente vulnerável, fora da presença, fora do descanso, fora da cobertura. Há quem viva o dia inteiro tentando consertar o que ainda não quebrou, tentando se preparar para dores que ainda não chegaram, tentando antecipar as palavras certas para conversas que talvez nunca aconteçam. E isso consome, isso desgasta, isso sufoca, porque fomos criados para viver um dia por vez. O próprio Jesus nos ensinou isso. Basta a cada dia o seu mal, mas a ansiedade nos obriga a viver todos os males de uma só vez. E ninguém aguenta esse peso. Você talvez esteja nesse ponto agora, sorrindo por fora, mas colapsando por dentro, aparentemente funcional, mas espiritualmente exausto. E se perguntando por que está tão cansado, mesmo sem fazer tanto. A resposta é clara. Você não está cansado do que viveu. Você está cansado do que imaginou, do que antecipou, do que projetou. O cansaço da alma é o pior de todos, porque não há travesseiro que cure uma mente sobrecarregada com o amanhã. Mas há uma saída, há um descanso que não depende de férias, de respostas, nem de garantias. É o descanso que vem da presença. Quando você entra na presença de Deus, sua alma é chamada de volta. O Espírito Santo recolhe os pedaços que estavam espalhados no futuro e os ancora novamente no agora. Ele sussurra com autoridade: volte, eu estou aqui, hoje, agora. E nesse lugar, você começa a respirar diferente. Você não precisa mais controlar o que não entende. Você não precisa mais se preparar para todas as batalhas, porque você entende que o futuro está nas mãos daquele que já venceu, e que a sua parte não é prever, é permanecer. Então observe os sinais. Se você está sempre com pressa e nunca em paz, se suas orações são cheias de medo e não de fé, se seu corpo descansa, mas sua mente não silencia, se sua alma vive projetando futuros caóticos, se você sente que não consegue estar totalmente presente em nenhum lugar, saiba, é hora de retornar, de permitir que o Espírito Santo te traga de volta. Ele não apenas acalma a tempestade, ele acalma você dentro dela. E mesmo quando tudo ainda parece incerto, há uma paz inexplicável que te envolve, porque você não está mais vivendo no que pode acontecer, está firmemente ancorado naquele que já está no controle de tudo. A oração que ancora a alma no agora. Há orações que pedem, outras que agradecem, e há orações que ancoram a alma no tempo certo, no lugar certo, na presença certa. Porque quem ora verdadeiramente volta da confusão, do medo, do futuro, volta para Deus. E quando a alma volta, tudo começa a mudar. O Espírito Santo nos ensina que orar não é correr até Deus com uma lista de desejos. É parar, é render, é alinhar o coração com o céu. É deixar que a mente inquieta seja tocada pela voz mansa de um Deus que não tem pressa, mas tem propósito.
Quando oramos para vencer a ansiedade, não estamos pedindo um mapa do futuro. Estamos suplicando por presença no agora. A ansiedade nos empurra para frente. A oração nos ancora. A ansiedade pergunta, e se? A oração declara, ainda que. A ansiedade constrói cenários mentais de tragédia. A oração planta verdades eternas que não se abalam. É por isso que orar não é um alívio passageiro. É uma reconstrução da mente. Quem ora, muda a forma como enxerga o amanhã. Mas há um detalhe importante. Nem toda oração é âncora. Há orações ansiosas, apressadas, carregadas de medo, feitas com palavras soltas que tentam controlar a Deus em vez de confiar nele. Essas orações não trazem paz, porque não vêm da entrega. São apenas desabafos que não geram transformação. A oração que ancora a alma no agora é aquela feita com consciência da presença. Não é a oração que diz, Senhor, faça do meu jeito. É a oração que sussurra com fé. Senhor, mesmo que não faça do meu jeito, eu continuo aqui, confiando em Ti. É essa postura que quebra a ansiedade na raiz. Porque o problema não está em não saber o que virá. O problema está em tentar viver sem confiar que Deus já está lá. Há uma diferença entre orar para que tudo dê certo e orar para que, independente do que aconteça, o coração permaneça firme. Quem ora assim não está mais preso ao resultado. Está firmado na rocha. Jesus, no Getsemane, orou angustiado, mas não orou para escapar. Ele orou para se submeter. E ali, naquela oração de rendição, o céu desceu e o futuro foi vencido. Você precisa de uma oração que declare, Senhor, paralisa o domínio que o amanhã tem sobre mim. Eu me entrego a Ti agora. Não quero mais viver na antecipação, quero viver na adoração. Essa é a oração que fecha as portas do medo, que silencia o ruído da mente, que reposiciona a alma no presente sagrado de Deus. O apóstolo Paulo escreveu, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não é a solução que guarda, é a paz. E essa paz só vem quando a oração é feita com entrega real, e não com exigência emocional. Essa é a hora de mudar sua forma de orar, de transformar a oração em uma âncora que impede sua alma de se perder em pensamentos que ainda não aconteceram. A cada vez que o medo tentar dominar, você responde com oração. A cada IC que surgir, você ora. Senhor, ainda que eu não saiba, ainda que eu não veja, ainda que eu não compreenda, eu confio. É nessa frase que o Espírito Santo se move, porque onde há confiança, há espaço para o milagre da presença. E talvez você pense, mas eu já orei tanto e ainda estou ansioso. A resposta é, ore de novo, mas ore diferente. Ore com descanso. Ore com rendição. Ore não para convencer Deus, mas para ser convencido de que Ele é suficiente. Ore até que sua alma pare de correr. Ore até que seu coração se lembre. Você não precisa ter o controle quando tem a presença. Agora é a hora. Deus quer te encontrar no presente. Ele não está no futuro que te assusta. Ele está no agora que você está evitando. Ele quer ser sua âncora. E uma alma ancorada não se perde nas tempestades da mente. Porque quem ora com fé já está seguro, mesmo antes da resposta. Senhor, eu entrego o que ainda nem aconteceu. Senhor, neste momento eu me rendo. Não com palavras bonitas, mas com a alma cansada de tentar controlar o que ainda nem chegou. Eu me prostro diante de Ti com tudo aquilo que me faz tremer por dentro. Com as perguntas que não tenho como responder. Com os cenários que minha mente construiu, mas meu coração não consegue sustentar. Eu me prostro, porque só prostrado eu deixo de resistir. Só prostrado eu deixo de lutar com meus próprios pensamentos. Só prostrado eu reconheço. O futuro não é meu, é Teu. Pai, eu entrego o que ainda nem aconteceu, os diagnósticos que temo, as decisões que preciso tomar, as pessoas que amo e não consigo proteger, os dias que ainda não vivi,
mas já me roubam o sono. Eu entrego tudo, porque guardar isso dentro de mim está me adoecendo, está me afastando da paz que o Senhor prometeu, está me impedindo de viver o hoje, porque estou sendo escravo do amanhã. Por isso eu oro. Oro não como quem tenta te convencer a fazer o que eu quero. Oro como quem aceita que só a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Oro como quem reconhece que a paz não está em saber o que vai acontecer. A paz está em saber quem está comigo, aconteça o que acontecer. Senhor, paralisa o poder que o futuro tem sobre mim. Eu não quero mais viver o que ainda não existe. Não quero mais sofrer por possibilidades. Não quero mais ser dominado por perguntas sem respostas. Eu quero viver ancorado na certeza de que Tu és o Deus do agora. O Deus que está presente. O Deus que vê, ouve e responde. Não quando eu quero, mas quando é melhor, porque eu creio. O Teu tempo é perfeito e o Teu cuidado é constante. Espírito Santo, eu convido Tua presença sobre minha mente agora. Que todo pensamento acelerado seja silenciado pela Tua voz. Que toda previsão negativa seja apagada pela Tua promessa. Que toda tentativa de controlar seja rendida à Tua soberania. Tu és o meu pastor. E se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nem mesmo descanso, nem mesmo paz, nem mesmo esperança. Eu oro pelas áreas que me angustiam, pela saúde que me preocupa, pela família que tento carregar sozinho, pela situação financeira que me atormenta, pelos relacionamentos que não sei como conduzir. Eu não escondo nada de Ti. Eu Te entrego tudo, não só o que dói, mas até o que ainda nem chegou, porque eu confio em Ti mais do que confio em mim mesmo. E confiar é isso, deixar nas Tuas mãos o que eu não consigo sustentar nas minhas. Hoje eu declaro, o amanhã não tem mais poder sobre mim, porque o Senhor está no meu presente. E se o Senhor está comigo agora, então eu posso respirar em paz. Eu posso dormir em paz. Eu posso viver sem medo. Eu posso esperar sem ansiedade. Eu posso seguir sem pressa, porque quem anda contigo não precisa correr. Tu és o Deus que anda ao meu lado. E onde o Senhor está, a ansiedade não permanece. Eu declaro, com fé e obediência, eu descanso. Não porque tudo está resolvido, mas porque eu confio que tudo está em Tuas mãos. Eu descanso. Não porque entendi tudo, mas porque o Teu Espírito me consola mesmo quando eu não entendo nada. Eu descanso. Porque a Tua presença é suficiente para me sustentar hoje, amanhã e sempre. Senhor, sela essa entrega com Tua paz. Aquela paz que não faz sentido para o mundo, mas é real dentro do coração. Aquela paz que não depende de explicações, mas de rendição. Aquela paz que cala o medo, que desfaz a ansiedade, que quebra as correntes invisíveis do controle. Sela essa entrega com Tua presença, que ela me acompanhe enquanto eu oro, enquanto eu trabalho, enquanto eu espero, enquanto eu durmo. Hoje eu não oro por previsões, eu oro por presença. Hoje eu não oro para que o futuro me obedeça, eu oro para que minha alma obedeça ao Senhor. E nessa obediência eu encontro refúgio, eu encontro abrigo, eu encontro direção. Eu Te entrego o que ainda nem aconteceu, porque o que já aconteceu na cruz é mais do que suficiente para me dar vitória sobre o que vier. Como viver uma vida onde o futuro não rouba mais o presente? Você não foi criado para viver em função do que pode acontecer. Você foi chamado para viver debaixo da presença de Deus, e a presença de Deus não habita no amanhã, ela se manifesta no agora. Quando você tenta viver o futuro com a força do presente, você se frustra. Quando tenta antecipar as batalhas que ainda não chegaram, você se desgasta. Mas quando aprende a viver com o coração enraizado no agora de Deus, o amanhã perde o poder de te dominar. O que Deus quer te ensinar hoje é mais do que uma oração. É um estilo de vida, uma forma de pensar, sentir e caminhar, onde o futuro não dita o ritmo da sua fé, onde o medo não comanda mais suas escolhas, onde você não precisa mais de garantias para ter paz, porque a presença de Deus já é a maior garantia de todas. E quem tem a presença já tem tudo. Você precisa aprender a viver por presença, não por previsão.
O mundo quer te viciar em previsões, planos de 5 anos, certezas profissionais, relacionamentos seguros, contas resolvidas. Mas o Espírito Santo não te dá o controle. Ele te dá a companhia. Ele não te mostra todo o caminho. Ele segura a tua mão e caminha com você, passo a passo. E isso é mais do que suficiente, porque a paz verdadeira não vem quando tudo está claro. Ela vem quando a voz de Deus é mais forte que o ruído da dúvida. Quer vencer o medo do futuro? Então, troque o "e se" por "ainda que". O "e se" nos alimenta a ansiedade. E se der errado? E se faltar? E se não for curado? Mas o "ainda que" fortalece a fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o diagnóstico permaneça, ainda que a resposta não venha hoje, eu me alegrarei no Senhor. Esse é o tipo de fé que não depende do que vem pela frente. É o tipo de fé que carrega a certeza de que Deus já está lá, esperando por você no amanhã, com provisão, graça e direção. Silencie as perguntas com promessas. Toda vez que a mente tentar levantar um questionamento, responda com uma palavra eterna. Quando a ansiedade disser, você vai perder tudo, declare, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o medo gritar, e se não der certo, declare, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando o desespero perguntar, e se você não aguentar, declare, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. As promessas de Deus são espadas que cortam as setas mentais do inimigo. Use-as. Comece e termine o dia com a presença, não com preocupações. Abra a manhã com oração e louvor. Feche a noite com gratidão e rendição. Coloque o futuro no altar todos os dias, como quem coloca um fardo aos pés da cruz. E declare, eu não vivo mais pelos meus planos, mas pelo teu propósito. Quando a presença de Deus for mais real do que o medo do desconhecido, o seu coração estará firme, mesmo em dias incertos. Deus não quer que você fuja do futuro. Ele quer que você o enfrente com paz. E essa paz não é ausência de problemas. É presença de convicção. É saber que mesmo que tudo mude, o caráter de Deus permanece o mesmo. Ele continua sendo bom, fiel, justo, cuidadoso, redentor. Ele continua tendo pensamentos de paz ao seu respeito, planos de esperança e um fim proveitoso. E se o seu caráter não muda, sua confiança também não precisa vacilar. Você não precisa saber como será o amanhã. Você só precisa saber quem estará com você. E se o Senhor prometeu estar, então é suficiente. É mais que suficiente. Viva o hoje com propósito. Viva com os olhos no céu. Viva com o coração submisso. Viva com a certeza de que o Espírito Santo habita em você agora. E isso já é um pedaço do céu dentro do seu tempo. O futuro não rouba mais o presente quando o presente é todo de Deus. Quando o coração está cheio de eternidade, o amanhã não assusta mais. Porque você passa a entender, se Deus está aqui, eu estou seguro. E se Ele prometeu estar comigo, então não importa o que vier. Eu já venci. Chamado à ação com propósito. Se o seu coração sentiu cada palavra, se o seu espírito foi tocado enquanto ouvia essa mensagem, então entenda, isso não foi só um vídeo, foi um encontro. E encontros com Deus nunca são casuais. Eles são convites. Convites para sair do lugar onde a ansiedade te domina e entrar em um novo lugar. Um lugar onde o futuro não grita mais alto do que a presença. Um lugar onde a mente já não corre mais à frente, porque o coração aprendeu a descansar. E agora chegou a hora de dar um passo. Não um passo físico, mas um passo espiritual. Uma resposta, uma declaração, uma entrega. A palavra que não é respondida se apaga, mas a palavra que é respondida frutifica. Então, se você quer que essa mensagem se torne um divisor de águas na sua caminhada, se deseja selar esse momento como um recomeço espiritual, então haja agora. Escreva nos comentários, mesmo que seja com o coração apertado, mesmo que a voz esteja embargada, mesmo que os olhos estejam marejados, Senhor, eu entrego meu futuro em tuas mãos. Essa frase não é uma legenda, ela é uma chave,
É como um altar digital, onde você derrama seus temores e entrega o controle. Porque cada letra escrita é um tijolo lançado no chão da fé. Cada comentário é uma confissão de confiança, e o céu responde à fé escrita, à fé declarada, à fé compartilhada. E não pare aí. Se essa mensagem encontrou um eco na sua alma, então você conhece alguém que precisa ouvir isso também. Alguém que está sendo esmagado pelo peso de um amanhã que ainda nem chegou. Alguém que não consegue dormir em paz, que vive calculando possibilidades, que se perdeu no labirinto dos e se. Compartilhe, envie, entregue essa semente profética a quem precisa, porque há pessoas que estão a um vídeo de distância de uma transformação eterna, e Deus pode usar você como ponte. E saiba, este vídeo não é um evento isolado, ele é um refúgio. Volte aqui sempre que o medo tentar levantar sua voz, sempre que a ansiedade bater à porta da sua mente, sempre que o futuro parecer maior do que a sua fé, porque a mesma presença que te tocou hoje estará aqui de novo, esperando para te fortalecer outra vez. Agora, antes de sair, respire fundo. Feche os olhos por um instante e diga em voz alta, mesmo que seja um sussurro: Senhor, eu não preciso controlar o amanhã, eu só preciso da Tua presença agora. Essa é a chave. Esse é o segredo. E esse é o selo que o Espírito Santo quer imprimir no seu coração hoje. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus te conduziu. E Ele está selando essa nova estação sobre sua vida. Que a paz que excede todo entendimento guarde agora a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Que você ande por fé e não por previsões, e que sua alma encontre descanso, mesmo diante do desconhecido, porque a presença está com você. E onde está a presença, há descanso, provisão, direção e paz. Agora é com você. O vídeo termina aqui, mas a sua resposta pode começar agora.